Bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês a sequência das questões 2009 do Enem, de matemática, do caderno azul. Hoje a gente vai resolver a questão 138 e 139. Diz aqui que esse texto vai servir para as duas questões. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto. A população mundial está ficando mais velha. Os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950, haviam 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. Número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. Aqui a gente tem o gráfico com os anos 1950, 1970, 90 e uma estimativa até 2050. Aqui o que o número total desses idosos representam em relação a todos os habitantes, o percentual de todos os habitantes. E agora a gente tem a primeira questão. Vamos ver o que diz a primeira questão, questão 138. Suponha que o modelo exponencial y igual 363 vezes e elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000, x igual a 1 corresponde ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento, entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e elevado a 0,3 igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre, e aqui eles nos dá as alternativas. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Ele diz que a nossa expressão é igual y 363 vezes e elevado a 0,03x vai nos dar essa estimativa. Se a gente tem um ano de 2030, logo o nosso x vai ser igual a 30. Ele nos diz isso no texto. X igual a 0 ano 2000, x igual a 1 ano 2001. Então, se a gente tem um ano de 2030, x igual a 30. Ok? Agora a gente precisa achar a população com 60 anos ou mais no ano de 2030, que é representado por y. Então, a gente vai ter y igual a 363 vezes e elevado a 0,03 vezes x. O x não é 30? Vezes 30. Agora, aqui está o pulo do gato, que você resolvendo isso, você vai matar a sua questão. Vamos lá. Vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer. 363 vezes e 0,03. Vamos pegar esse 30 e representá-lo como 3 vezes 10. 3 vezes 10 não é 30, não é a mesma coisa? É isso que a gente vai colocar aqui. 0,03 vezes 3 vezes 10. Então, se você multiplicar 0,03 vezes o 10, você vai ficar com 363 vezes e 0,3 vezes 3. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei 0,03 vezes 10 para me dar a condição que o texto me apresenta. Ao invés de e elevado a 0,03 vezes 3 vezes 10,
Eu desmembrei o 30 em 3 vezes 10, multipliquei esse 10 por esse 0,03, que me dá 0,3, vezes 3 continua. Agora, a questão nos diz que E elevado a 3 não é igual a 1,35. Então, o que a gente vai ter? Y é igual a 3,63 vezes, o que é elevado a 0,3? 1,35 elevado a 3. Agora vocês vão ter que fazer conta. 1,35 vezes 1,35 e esse valor vezes 1,35 novamente. Eu vou colocar separado aqui para a gente poder agilizar. O intuito do vídeo é poder trazer a ideia, não ficar resolvendo conta, para o vídeo não ficar muito grande. A resolução disso é 2,46. 1,35 ao cubo é 2,46. Então, você vai ter 363 vezes 2,46. O seu Y vai ser de 893 milhões. No ano de 2030. Essa vai ser a sua resposta. Analisando as alternativas, a gente tem aqui 490 e 510 milhões, 550 e 620 milhões, 780 e 800 milhões, 810 e 860 milhões, e a letra E diz que é entre 870 e 910 milhões, que vai ser o nosso gabarito. Só isso. Essa questão você praticamente a mata. Ao invés de colocar o 30, colocar 3 vezes 10 e usar esse 10 para multiplicar o 0,03 para achar essa condição aqui. Muitas questões futuras vão acontecer situações parecidas, então você já fica com isso gravado, você vai conseguir resolver a sua questão, tá? Essa foi a questão 138. Agora vamos para a questão 139? Vamos ver o que diz a questão 139. A questão 139 diz assim: em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de... Então vamos lá, ele quer saber em 2050, vamos voltar para o gráfico, ó, esse ano aqui. Ele pergunta nos países desenvolvidos, ou seja, é essa de cima que você vai usar. Então, em 2050, os países desenvolvidos vai ser de 461 milhões. Qual é a faixa etária da porcentagem em relação à população total? Se vocês observarem bem, ó, esse ponto está aqui. Eu vou só marcar para vocês entenderem que a nossa resposta está entre 30% a 35%. Correto? Está bem no meio aqui, ó. A gente consegue inferir que é 32%, 33%. Agora vamos ver as alternativas que o texto nos dá. De novo, em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de... Simplesmente você vai pegar e vai fazer essas divisões. O que é 1 dividido para 2? Não é 50%? Isso aqui vai te dar meio, que é a mesma coisa que 50%. Correto? Agora, 7 dividido para 20. Você vai fazer essa conta, você vai achar
0,35, que é a mesma coisa que 35%. E assim você faz com todas as outras alternativas. 8 dividido por 25, você vai achar 0,32, que é 32%. 1 divide sobre 5, você vai achar 0,2, que é a mesma coisa que 20%. E na letra E, você vai achar 0,12, que é a mesma coisa que 12%. Lembra que aqui a nossa faixa está entre 30% a 35%. A gente inferiu que foi entre 32% e 33%, por estar bem próximo ao centro dessas duas faixas. Então, analisando as respostas, não é 50%. 35% é? Não é 35%, porque está abaixo do 35%. É 32%? É 32%, é o gabarito da nossa questão. 20% não é e 12% não é. Então é isso. Essas foram as questões 138 e 139 do Enem de 2009 do Caderno Azul. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e conseguido entender qual foi a forma da gente resolver. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, que em breve a gente vai lançar as questões 140 e 141. Forte abraço a todos.